Palavras diárias de Deus. O Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, documenta a genealogia de Jesus. No início, ele diz que Jesus era descendente de Abraão e de Davi, e filho de José. Em seguida, diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem, o que significaria que ele não era filho de José, ou descendente de Abraão e de Davi. A genealogia, porém, insiste em associar Jesus a José. Em seguida, a genealogia começa a registrar o processo pelo qual Jesus nasceu. Ela diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem e não é filho de José. No entanto, na genealogia está escrito claramente que Jesus era filho de José. Porque a genealogia foi escrita para Jesus, ela registra 42 gerações. Quando trata da geração de José, ela diz apressadamente que José era o marido de Maria. Palavras que foram dadas para provar que Jesus era descendente de Abraão. Isso não é uma contradição? A genealogia documenta claramente a ascendência de José. Ela é obviamente a genealogia de José, mas Mateus insiste que é a de Jesus. Isso não nega o fato da concepção de Jesus pelo Espírito Santo? Assim, a genealogia de Mateus não seria uma ideia humana? É ridículo. Dessa forma, sabe-se que esse livro não veio inteiramente do Espírito Santo. Talvez existam algumas pessoas que pensem que Deus deve ter uma genealogia na Terra, e assim afirmam que Jesus é a 42ª geração de Abraão. Isso é realmente ridículo. Depois de chegar à Terra, como Deus poderia ter uma genealogia? Se você diz que Deus tem uma genealogia, você não o classifica entre as criaturas de Deus? Porque Deus não é da terra. Ele é o Senhor da criação. E, embora ele seja encarnado, não é da mesma essência que o homem. Como você pode classificar Deus como sendo do mesmo tipo que uma criatura de Deus? Abraão não pode representar a Deus. Ele foi o objeto da obra de Jeová na época, meramente um servo fiel aprovado por Jeová, um membro do povo de Israel. Como ele poderia ser um ancestral de Jesus? Quem escreveu a genealogia de Jesus? Foi o próprio Jesus quem escreveu? Jesus disse pessoalmente a eles: "Escreva a minha genealogia." Ela foi registrada por Mateus depois que Jesus foi pregado na cruz. Na época, Jesus havia feito muito em sua obra que era incompreensível para seus discípulos e não tinha dado nenhuma explicação a respeito. Depois que ele partiu, os discípulos começaram a pregar e a trabalhar em todos os lugares. E por causa desse estágio do trabalho, começaram a escrever as epístolas e os livros do Evangelho. Os livros do Evangelho do Novo Testamento foram registrados 20 a 30 anos depois que Jesus foi crucificado. Antes, o povo de Israel lia apenas o Antigo Testamento. Em outras palavras, no início da Era da Graça, as pessoas liam o Antigo Testamento. O Novo Testamento só apareceu durante a Era da Graça. O Novo Testamento não existia quando Jesus operou. As pessoas registraram sua obra depois que ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Só então, os 4 evangelhos passaram a existir. E além deles, também as epístolas de Paulo e Pedro, e o livro do Apocalipse.
Mais de 300 anos depois que Jesus ascendeu ao céu, gerações subsequentes reuniram esses documentos seletivamente. E só então passou a existir o Novo Testamento da Bíblia. Somente depois que essa obra foi concluída, surgiu o Novo Testamento. Ele não existia anteriormente. Deus havia feito toda aquela obra. E Paulo e os outros apóstolos tinham escrito tantas epístolas às igrejas em vários locais. Depois deles, as pessoas combinaram suas epístolas e anexaram a grandiosa visão registrada por João na ilha de Patmos, na qual profetizava a obra de Deus dos últimos dias. Pessoas criaram essa sequência, que é diferente das declarações de hoje. O que está registrado hoje está de acordo com as fases da obra de Deus. Aquilo com que as pessoas se envolvem hoje é a obra feita pessoalmente por Deus e as palavras proferidas pessoalmente por Ele. Você, ser humano, não precisa interferir. As palavras que vêm diretamente do Espírito foram arranjadas passo a passo e são diferentes dos arranjos dos registros do homem. O que registraram, pode-se dizer, estava de acordo com seu nível educacional e com o calibre humano. O que registraram foram as experiências dos homens. Cada um tinha seus próprios meios de registro e conhecimento, e cada registro era diferente. Assim, se você adora a Bíblia como Deus, você é extremamente ignorante e tolo. Por que você não busca a obra do Deus de hoje? Somente a obra de Deus pode salvar o homem. A Bíblia não pode salvar o homem. As pessoas a podem ler por muitos milhares de anos, e ainda não haveria a mínima mudança nelas. E se você adorar a Bíblia, jamais ganhará a obra do Espírito Santo.